Boa noite a todos. É com muito prazer que eu vou estar junto com vocês em mais um webinar, o 25º webinar do Hub da Gestão, em que, antes de mais nada, em nome do Hub da Gestão, eu dou boa-vinda a todos vocês e obrigado por estar participando mais uma vez conosco do nosso webinar. Hoje, o nosso tema é a importância da inteligência artificial nas empresas. Eu não vou falar de tudo que tem sobre isso daí, porque a gente está muito bem assessorado nesse assunto hoje com o Durval Jacinto, mas, assim, só uma síntese desse tema aí. A inteligência artificial, ela começou nos anos 50 do século passado, na década dos anos 50 do século passado. E ela foi evoluindo assim de uma forma mais lenta a nível de pesquisas, tentativas, etc. e tal, e ela começa a ganhar corpo nessas últimas 2 décadas, e principalmente de 10 anos para cá, quando houve um aumento exponencial da quantidade de informações disponível no mundo web. E isso daí puxou a tecnologia da inteligência artificial para explorar melhor esse mundo, e as empresas começaram a se utilizar dessa tecnologia para ser um diferencial dentro do seu segmento de negócio. Com esse crescimento, e principalmente nesses últimos anos agora, começa a ficar clara a quantidade de oportunidades que as empresas têm ao explorar a inteligência artificial, e também começa a ficar visível o que tem que ser trabalhado para que se estabeleçam limites em relação a isso, para não infringir o campo técnico. Todos esses assuntos eles vão ser tratados ao longo do nosso webinar de hoje, tá? E o nosso objetivo é ajudar a entender e a pensar sobre esse mundo de transformação que a inteligência artificial nos proporciona. Então, agora, como sempre, eu vou pedir para o Thomas dar algumas instruções que são úteis para vocês ao longo do webinar. Thomas, por favor. Obrigado, Pedro. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos novamente. Ao longo deste webinar, para a gente ter uma ferramenta muito boa, uma troca de interação entre os palestrantes, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário que gostaria de fazer diretamente para os palestrantes, por favor, utilizem essa ferramenta Q&A, né, que são perguntas e respostas. Ao clicar aqui e escrever uma pergunta, vai diretamente para os nossos palestrantes, ao longo do webinar ou no final do webinar, eles vão responder todas essas perguntas. Então, por favor, perguntem, que é muito interessante para nós a gente entender um pouco mais sobre as dúvidas que vocês têm, né? Você também pode utilizar o bate-papo, só que o bate-papo é mais para um comentário para todos. Só que se vocês querem mesmo enviar alguma pergunta, alguma informação para os palestrantes, por favor, utilizem essa ferramenta Q&A, tá? E também lembrando que no final deste webinar vai ter uma pesquisa de satisfação, né, com o QR Code. Então, por favor, também eu gostaria que todos preenchessem essa pesquisa de satisfação, para a gente saber a opinião de vocês e a gente conseguir melhorar mais ainda os próximos webinars, tá bom? Obrigado, Thomas. E agora eu vou falar um pouquinho de uma coisa que é sempre muito importante para a gente, e é um reconhecimento, é uma gratidão que a gente tem com essas empresas que nos ajudaram a manter em pé o nosso propósito de gerar o melhor da informação para as médias e pequenas empresas, principalmente. Então, eu sempre cito a importância que elas têm para o nosso propósito, e cito quem são essas empresas. A Britec é uma fintech nacional, que hoje já está sediada em 22 países. A Leveros, que é uma especialista em climatização de ambientes e energia solar, ela é top 5 dentro dos seus segmentos de atuação. O Advisory Council Team, que é um braço da Associação de Ex-Alunos da Getúlio Vargas, que nos apoia muito dentro das nossas iniciativas de trazer esse conhecimento para o mercado. A Estúdio Fiscal, que é a maior empresa de consultoria fiscal do país. A Agência M, uma agência de marketing digital atuante em todo o Brasil. E a Stex, que é uma consultoria de desenvolvimento empresarial, além da Bloco 1, que é uma especialista em tecnologia e operações com criptomoedas.
Então, o nosso agradecimento, mais uma vez, a todas essas parceiras que nos apoiaram ao longo desses últimos quase que 18 meses de existência do Hub da Gestão. Obrigado, Thomas. E agora eu só vou fazer uma apresentação muito rápida de mim. Eu sou fundador do Hub da Gestão e eu, junto com mais 6 pessoas, que são os meus grandes companheiros dentro dessa jornada, a quem eu sempre agradeço pela participação e por estar construindo esse sonho de trazer a melhor informação para o nosso público-alvo. E entre esses membros, eu tenho a honra de contar com o Durval Jacinto, que é uma pessoa excepcional, com conhecimento muito especial, principalmente em focos ligados à tecnologia. E aí eu convido ele para se apresentar. E, Durval, não seja modesto, tá? Então, fale de você com a amplitude que você tem dentro da vivência profissional que você construiu. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Thomas. Boa noite, Pedro. Mais uma vez agradeço o Hub da Gestão pela oportunidade de estar falando desse tema que é tão instigante, que ainda que não seja novo, já está nas nossas vidas há muito tempo, mas que mexe conosco, que é a questão da inteligência artificial. É um tema que eu venho estudando. Eu trabalhei a minha vida, a minha carreira na área de tecnologia, particularmente em empresas de telecomunicações, e nesse último pouco mais de um ano eu venho me dedicando a estudos, a cursos. Eu fui vice-presidente de operações da Lumen e deixei justamente para me dedicar àquilo que eu gosto, que é o tema do estudo, de aprofundar em vários temas. Então, estou mais uma vez aqui no Hub da Gestão falando desse tema de inteligência artificial, que é objeto dos meus estudos nesses últimos tempos. Eu já fiz também MBA, mestrado na área, e continuo estudando porque sou adepto do lifelong learning, que eu acho muito importante que, em qualquer idade, a gente continue estudando, nos aprofundando, e tenho o prazer de trabalhar voluntariamente para divulgar esse conhecimento a todas as empresas, e o nosso objetivo hoje aqui é falar um pouco desse tema e como é a sua história, e como ele se aplica, e como ele deveria ser analisado nesse momento que você tem tanta discussão, todos os dias chegam informações novas sobre a inteligência artificial. Muito obrigado, Durval. E, assim, só para trazer todos os participantes para a mesma página, eu vou começar fazendo uma primeira pergunta para você. Durval, como que a gente pode definir a inteligência artificial? Então, formalmente, a inteligência artificial é o campo da ciência que estuda como a gente pode desenvolver e empregar máquinas para realizar atividades humanas, né, de uma maneira autônoma, usando tecnologias como a robótica e a automação, e proporcionando essa interação com os humanos. Uma questão que surge é qual é a diferença entre a automação, que a gente já conhece há tantos anos, e a inteligência artificial. Há 2 características principais. A primeira é que a inteligência artificial está baseada em dados. A fonte primária dela é dados. Há alguns que dizem que 80% da inteligência artificial, na verdade, são dados, né? A segunda característica é que os sistemas de inteligência artificial estão voltados numa interação com o ser humano, diferente de um robô que está numa linha de produção, por exemplo, que não tem tanta interação com os humanos. Então, a inteligência artificial ela está sendo pensada e ela causa toda essa discussão no momento porque proporciona uma grande interação com os humanos. Mas há alguns especialistas que dizem que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Por quê? Porque a inteligência, na verdade, pressupõe que ela é uma capacidade de você atingir um determinado objetivo usando uma ampla gama de domínios que são típicos dos humanos, como a capacidade de raciocinar, a capacidade de entendimento das coisas, a capacidade de fazer analogias e de tomar decisões usando o livre-arbítrio baseado em valores que são éticos e morais de cada pessoa. Isso a máquina não tem, por mais que ela seja programada, né? E ela também não é artificial no conceito da palavra, porque artificial é tudo que não é natural, e a inteligência artificial está baseada na infraestrutura do hardware, que é formada por circuitos elétricos, por cobre, por lítio, que é usado nas baterias, por silício. Então, ela é muito física nesse sentido.
mas a palavra ganhou esse conhecimento, essa conotação, desde do começo, desde os seus primórdios. Então, hoje a gente usa a palavra inteligência artificial. E olha, na tua fala, uma coisa que me dá conforto, que ela ainda depende de nós para ser inteligência artificial, né? Por enquanto, vamos ver por quanto tempo, mas é isso daí. Bom, uma outra questão que, assim, muitas vezes a gente acha que inteligência artificial é uma coisa de 2 anos, 3 anos para cá, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como e quando ela nasceu e como foi a evolução dela. Então, na verdade, a inteligência artificial nasceu lá no século XIX, na ficção científica, né? Desde aquela época se estudava isso. E um marco importante foi quando um russo-americano chamado Isaac Asimov publicou em 1950 um livro chamado Eu, Robô. E nesse livro ele apresenta as 3 leis da robótica. Elas são válidas até hoje porque essas leis elas prevêem que um robô não pode ferir um humano, um robô deve obedecer ao humano e um robô deve proteger a si mesmo, mas prioritariamente proteger ao humano. Então, são leis que são muito válidas. Do ponto de vista mais técnico, mais acadêmico, os primórdios da IA datam de 1948, quando uma outra pessoa que foi muito importante na história da computação é o Alan Turing. O Alan Turing, ele criou, ele é no inglês, e ele decifrou na Segunda Guerra Mundial, usando uma máquina eletromecânica, ele decifrou códigos secretos que os nazistas utilizavam na sua comunicação. Ele era um estudioso, ele desenvolveu também naquela época uma máquina chamada Turing Champ, que era uma máquina preparada para jogar xadrez. Mas não havia tecnologia suficiente para levar isso adiante, né? E ele criou a ideia da inteligência artificial quando publicou, em 1950, na revista Mind, um artigo que ele colocava como questão: as máquinas podem pensar? E aí ele propõe nesse artigo também um jogo bem simples, mas que era uma pessoa jogando contra as outras duas, sendo que uma dessas duas era uma máquina. E ele fazia perguntas, né? O jogador faz a pergunta para os demais e tinha que, no final, identificar qual deles que respondia as perguntas era uma máquina, né? Então, tudo isso gerou essa ideia da inteligência artificial naquela época. Mas não houve muito entusiasmo das empresas comerciais, porque não havia tecnologia suficiente. Então, a IA passou um período aí de mais ou menos 2 décadas, que foi chamado de um inverno da IA, ou seja, sem grandes investimentos ou novas pesquisas, né? Isso durou até mais ou menos 1980, quando se voltou às pesquisas com a ideia, por exemplo, de sistemas de reconhecimento de voz, que a gente já usa hoje, como a ideia do carro autônomo. Tudo isso surgiu lá nos anos 80 e 90. E um evento que foi marcante, que gerou também muita discussão na época, os mais velhos aqui que estão nos assistindo vão lembrar, foi em 1996, quando a IBM criou um computador chamado Deep Blue. O Deep Blue ele foi criado com o objetivo de jogar xadrez. E ele desafiou o grande campeão de xadrez da época, que era o russo Garry Kasparov, e no primeiro jogo o Kasparov ganhou. Mas o próprio Kasparov disse: olha, eu acho que daqui para frente ninguém mais vai ganhar de um robô. E aí a IBM revisou o software, gerou uma nova release do software, e no próximo jogo, de fato, o Deep Blue ganhou, né? Mas isso gerou muita discussão sobre esse alcance, né, sobre esse domínio, a mesma discussão que a gente está tendo hoje. Mas veja que esse computador ele foi criado só para jogar xadrez, ele só sabia jogar xadrez, né? Agora, a IA ela ganhou mais tração do ponto de vista comercial já nesse século, a partir de 2010, porque houve um desenvolvimento muito grande da computação, das interfaces gráficas de processamento, e outro aliado muito importante da IA é o Big Data, né? Como eu falei, a IA depende muito de dados. Então, tudo isso permitiu que se gerassem técnicas de extração de informação que estavam armazenadas em dados e a ideia do treinamento das máquinas, né? E o primeiro sistema, não o primeiro, mas o comercialmente mais importante que surgiu nessa época, em 2011, foi a própria IBM lançando um computador chamado Watson. O Watson ele é muito parecido com os chatbots que a gente tem hoje, mas ele é voltado para respostas a temas mais técnicos, desenvolvidos mais para uso empresarial, né? Mas a ideia do Watson é que depois permitiu que as empresas desenvolvessem outros sistemas de inteligência artificial que a gente usa muito, como, por exemplo, a Siri da Apple, a Alexa da Amazon,
e também permitiu o desenvolvimento dos chamados influenciadores digitais virtuais. Uma curiosidade aqui, não sei se vocês sabem, mas o influenciador digital com maior quantidade de seguidores no ano passado, 31 milhões de seguidores, é brasileiro. É muito conhecido da gente, que é a Lu, do Magazine Luiza. Então, ou seja, um chatbot que foi criado com o objetivo de vender produtos numa loja de varejo, ele hoje se tornou extremamente influente, porque o brasileiro gosta dessa interação com a inteligência artificial. Muito legal. E, assim, a gente percebe que a gente tem uma extensão de tempo, assim, bastante significativa dentro desse conhecimento que foi adquirido, foi desenvolvido na linha do tempo, mas em que momento que esse conhecimento ganhou corpo junto ao mercado de uma forma geral? Então, na verdade, é uma longa história de desenvolvimento tecnológico, né? Hoje a gente se admira aí com os recursos da inteligência artificial, mas ela tem por trás dela muita tecnologia, muito estudo, né? Então, existem alguns conceitos importantes da inteligência artificial que permitiram chegar onde a gente chegou. Um deles é o machine learning, que é o aprendizado de máquina. É uma categoria, se a gente pensar a inteligência artificial como um grande círculo, dentro dele você pode ter um círculo menor, que é o machine learning, que é a capacidade de criação do que chamados algoritmos, que são padrões de análise analíticos que permite que a máquina, a partir dos dados armazenados, ela aprenda também e possa ter essa interação com os humanos. Houve um avanço desse machine learning numa subcategoria que é chamado de deep learning, que é o aprendizado profundo. Aí as máquinas passam a ser mais autônomas e poder fazer um processamento de informação mais independente dos humanos e com maior volume de dados, né? E uma característica do deep learning é a utilização de um conceito que é bem do humano, do cérebro humano, que são as chamadas redes neurais artificiais profundas. Então, a rede neural foi buscar uma ideia do cérebro, o cérebro faz, os neurônios do nosso cérebro fazem as conexões, que são chamadas sinapses, formando uma rede de comunicação dentro do cérebro. Esse mesmo conceito foi aplicado no Deep Learning para poder gerar esse tipo de processamento que geram as informações que a gente tem hoje, né? Muito bom. Eu acho que a gente está começando a criar um ambiente aí que essa curiosidade está aumentando cada vez mais, mas antes de a gente evoluir nesse quesito, eu vou fazer uma primeira interação com os nossos participantes e vou estar chamando o Thomas para apresentar a primeira pesquisa que traz a pergunta: o quanto você conhece de inteligência artificial? Então, dentro dessa pergunta, tem uma série de opções de resposta que eu gostaria que vocês escolhessem aquela que foi mais adequada ou conveniente dentro do conhecimento, da visão de vocês. Vocês têm 30 segundos para responder. Muito bem, então vamos lá as respostas. Começar por aquela que teve maior nível de votação, em que 53% dos participantes dizem que leem muito sobre inteligência artificial, mas não lida com esse assunto propriamente dito, tá? Aí temos 40% dizendo que conhece muito pouco, tá? E 7% dizendo que não conheço nada. As pessoas que responderam muito pouco e não conheço nada, não se sintam envergonhadas, porque esse assunto ele tem vindo à tona com força cada vez crescente nesses últimos 12 meses, 18 meses, talvez um pouco mais do que isso, mas fica um alerta que é muito importante vocês começarem a ler sobre isso, entenderem isso daí. Por quê? Porque a nossa vida vai estar diretamente atrelada a isso daí. A inteligência artificial, ela traz uma revolução muito grande, não só a nível tecnológico, como a nível de comportamental e de influência sobre como gerir os negócios. Então, fica só essa recomendação
E parabéns para os 53% que já leem bastante sobre isso, e aconselho vocês que leiam mais ainda, tá? Porque esse assunto aí não vai se esgotar tão rapidamente, certo, Durval? É Então, muito interessante, Pedro, porque às vezes a gente, apesar de não conhecer a tecnologia, a gente já usa há bastante tempo, né? Acho que todo mundo aqui claro, usa o Waze, né? O Waze é um recurso da inteligência artificial interativa, né? Então, nós usamos esses recursos e viemos usando aí ao longo dos anos, muitas vezes sem saber que estamos usando recursos da inteligência artificial, né? Inclusive, alguns especialistas dizem que hoje nós somos cidadãos de cada país, mas também são cidadãos cibernéticos, porque tudo que a gente faz nas redes sociais, na internet, está, de alguma maneira, gravado e pode ser reportado. Tudo que as empresas fazem, que a gente faz enquanto consumidor também. Então, nós temos uma interação muito grande já com a inteligência artificial, mesmo não conhecendo as tecnologias que estão por trás. e cada vez mais, né, Durval? Eu lembro de um artigo que é um desses cientistas do futuro, em que ele dá uma definição muito clara que todas as empresas, num curto espaço de tempo, vão ser empresas de tecnologia. Obviamente, sempre vai existir exceções, mas todas têm que investir em tecnologia para sobreviverem no seu negócio. Então, a inteligência artificial é um dos braços dessa tecnologia, mas é um braço extremamente importante e interessante no mundo de negócios, né? Mas, assim, para aprender a conhecer com um nível de profundidade um pouco maior a inteligência artificial, eu vou te perguntar quais são os principais conceitos ligados à inteligência artificial. Então, como eu mencionei, a inteligência artificial está ligada à ideia do processamento de dados. Então, tem essa relação muito forte. Então, esses mecanismos que a gente chama de algoritmos, que permitem você treinar a máquina e fazer com que a máquina dê resultados, ele passa por um trabalho muito importante, que são o de comunicação com os humanos. Um dos recursos conhecidos são chamados de processamento de linguagem natural. São sistemas que utilizam o reconhecimento de voz, o reconhecimento de imagem, para poder tomar alguma ação. Então, esses conceitos, eles estão profundamente ligados à ideia da inteligência artificial, que ela pode ser dividida na inteligência artificial, do ponto de vista mais prático, na inteligência artificial preditiva, que é o que a gente já usa há bastante tempo, e na inteligência artificial generativa, que é o que está causando o grande boom do momento aí com os chatbots, particularmente o chat GPT, né? Então, esses dois conceitos, quando a gente implementa um sistema na organização de inteligência artificial, a gente está implementando alguns desses dois sistemas que permitem essa interação. Não importa muito o que está por trás em termos de algoritmos, quais os algoritmos, é um campo de estudo bastante profundo. O mais importante é que a gente saiba o que está usando, né, e o que isso pode ter de implicações que nós vamos falar mais adiante. Muito bom. E agora eu vou pedir para o Thomas projetar a segunda pesquisa, em que eu vou estar perguntando aos participantes se a empresa em que eles atuam, ou que eles são proprietários, usa a inteligência artificial. Novamente, tem as questões, as opções aí, e, por favor, escolham aquela que vocês acharem mais adequada. E vamos lá, as respostas. Opa, aqui a gente tem um triplo empate aí, mas vamos começar por aquela que foi a mais escolhida, que são os 36%, que são empresas que não usam. 21% responderam que eles têm grupos de estudo sobre esse assunto, o que é bastante interessante. 21% que eu entendo que já começaram a usar, talvez não de uma forma ainda muito intensa, mas já utilizam de alguma forma a inteligência artificial, e 21% que já estão no processo mais evoluído e que já fazem a utilização dessa
tecnologia há um bom tempo, tá? Então, para dar sequência a essa situação, veio uma pergunta que traz a nossa vida atual, ao nosso momento atual, e a pergunta é: o que é a inteligência artificial moderna e quais são as ondas que caracterizam? Tá? Então, Pedro, na verdade, pouca gente ainda usa da empresa, mas talvez não saiba que esteja usando alguns sistemas de inteligência artificial, porque ele passa por várias ondas. Quem definiu essas ondas, que eu gosto muito dessa definição, é o chinês, ele chama-se Kai-Fu Lee, ele foi diretor do Google na China. Ele conhece muito esse outro lado, né, de um país que está investindo muito em tecnologia. Ele define 4 ondas. E a primeira que a gente já está acostumado a usar, ou de alguma maneira acaba tendo uma interação com ela, que é chamada de IA da internet. São aquela inteligência artificial que gera o que eles chamam de motores de recomendação. Ou seja, toda vez que você acessa um site para fazer uma pesquisa, ou mesmo os filmes que você assiste nos seus sistemas de streaming, Netflix e outros, você está gerando informação que alimenta essa inteligência artificial que vai te recomendar comprar produtos semelhantes ou assistir séries e filmes semelhantes. Então, isso já existe na nossa vida e tem uma aplicação ainda muito individual, mas também tem uma aplicação para as empresas, né? E hoje, a grande dica para qualquer organização é usar a inteligência artificial no seu negócio. E aí entra numa segunda onda que o Kai-Fu Lee definiu, que é a IA dos negócios, é aquela que consegue captar, usando os recursos do Big Data, informações dos seus clientes, do consumo, para fazer fazer um planejamento e gerar recomendações de produto, gerar novas vendas. Então, ela é muito utilizada nas organizações e eu diria que quase necessária. Uma terceira onda, que é mais próxima do que a gente está vendo hoje, é a chamada de IA da percepção. São sistemas, são algoritmos que eles têm a capacidade de interpretar e reconhecer pessoas em fotos, fazer gestão de vídeo e áudio, e também ter até compreensão dos sentimentos humanos. Um exemplo prático, que eu não sei se todo mundo tem, talvez não seja acessível a todos, são veículos, alguns veículos mais sofisticados, que têm sistemas que identificam, por exemplo, se o motorista está com sono. É uma câmera que fica filmando os nossos olhos e quando o olho está um pouco caído lá, a pessoa está com sono, ele faz um alerta, pede para o motorista parar e descansar. Ou seja, isso é um típico exemplo de IA da percepção. Existe uma outra também bastante interessante, que é usado no supermercado na China, que é o carrinho do supermercado. Ele já tem uma inteligência artificial que ele reconhece o usuário cadastrado naquele supermercado. Então, você pega o carrinho, ele vai te dando recomendações, lembrando dos produtos que você comprou, indicando se tem alguma promoção de um produto que você costuma comprar e até te guiando por dentro do supermercado, né? Então, tudo isso são exemplos dessa IA da percepção, que ela usa muito do conceito do PLN, que é o processamento de linguagem natural, porque ela tem uma interação muito grande com os humanos, né? Agora, a quarta onda, que é a que ainda estamos no início dela, que é chamada de IA autônoma, que ela representa uma integração das outras ondas e ela permite com que as máquinas possam fazer muito mais, utilizando recursos da internet das coisas, que são os dispositivos que têm comunicação com os humanos, né? E ela vai moldar o futuro, né? Então, é muito importante a gente ver que as empresas, as organizações têm que estar ligadas ao desenvolvimento dessa IA autônoma para ver o que pode ser utilizado para as suas atividades do dia a dia, né? Outros autores preferem classificar a IA moderna em etapas. A IA fraca, que é essa que seria mais da internet, dos negócios, a IA de propósito geral, que envolve essas atividades de percepção, e a IA super inteligente, que é o que ainda não chegamos lá, mas que se caminha e se busca, né, através de todo o desenvolvimento de sistemas computacionais com capacidade enorme e grande consumo de recursos e de energia, inclusive, para poder fazer essas interações com os humanos. Então, nós estamos, digamos assim, numa onda de usar cada vez mais a IA autônoma e numa discussão muito grande na sociedade, que é até onde nós vamos chegar com isso, né? Qual é a regulamentação que existe, né?
E tem muita gente que não consegue definir quais são os limites a serem atingidos pelo lado bom também, né? Porque, como recentemente eu li um artigo, o dono da Tesla, ele já há 2 anos, ele constrói robôs através de uma iniciativa empresarial dele, e ele falou que nos próximos 2 anos, os robôs deles já vão ter condições de construir e criarem novos robôs. É uma loucura isso daí, né? Isso é extremamente assustador. E há um campo da IA que é chamado de IA do antropomorfismo, que são a criação justamente desses robôs humanoides ou robôs que imitam pets com características humanas. Eu recomendo que vocês busquem depois na internet sobre a Mecha. A Mecha é a criação de uma empresa britânica chamada Engineer Artists, trabalha já há 15 anos no robô, que é na verdade, uma figura de uma mulher, que ela tem expressões faciais muito perfeitas. Ela consegue imitar várias expressões, sentimentos, e os movimentos dos músculos dela também ajudam a medicina, por exemplo, a desenvolver sistemas que fazem reconstituição de rosto, de face, de pele, de pessoas que sofreram acidentes. Então, ela tem vários empregos. É um robô que está fora do nosso objetivo de adquirir, porque ele custa cerca de 100 mil libras, né? Estamos falando de mais de 600 mil reais, mas é muito impressionante. E ele tem condição, a Mecha, você consegue já conversar com ela em 6 idiomas, ela fala com um sotaque muito perfeito. E o que eu achei muito interessante dessa concepção desse robô é que perguntaram para ela qual foi a maior alegria e a maior tristeza da existência dela. E ela disse, a minha maior alegria foi o dia que me criaram. E a minha maior tristeza foi quando eu percebi, me dei conta, na verdade estava programado isso, me dei conta que eu jamais vou ter a capacidade dos humanos de amar. Então, é interessante porque aí a psicanálise, a psicologia entende isso como o robô não tem um sentimento de self, que é um conceito da psicanálise, que é o sentimento de pertencimento, de você estar numa comunidade, de você ter ancestrais, de você poder se relacionar dentro de um determinado meio, né? Então, por mais que a máquina tente imitar o homem, jamais ela vai chegar a isso. Mas eu acho interessante esses desenvolvimentos, até para a gente ver esses limites, né? Mas o que nos interessa aqui é qual a importância da IA para as atividades comerciais, né? Essa IA preditiva e a generativa. Essa é o que importa para nós que estamos no meio empresarial, para que a empresa utilize para melhorar a sua performance, seus desenvolvimentos. Existe uma IA preditiva já bastante utilizada, que é a IA que faz as ferramentas de Business Analytics. A mais conhecida no mercado brasileiro é a Notion, tem o Power BI também, da Microsoft, o Power BI tem 13% do mercado, a Notion tem 19%, que ajudam as empresas a coletar dados do seu Big Data, seja em qualquer formato de base de dados, para tomar decisões, para gerar relatórios. Então, isso é extremamente recomendado, quem ainda não use, que procure usar uma ferramenta dessas, porque ela dá informação em todas as áreas, de operações, de vendas, de finanças, e ajuda no planejamento e na tomada de decisão, né? E um dos recursos... Oi? Não, desculpa, pode continuar. E um dos recursos também, que é a palavra do momento, são os chatbots, né? Na verdade, o chatbot ele já existe, não é algo novo, principalmente o chatbot baseado em conjunto básico de regras, né? Que é a chamada IA preditiva. A gente já usa isso no WhatsApp ou no site das empresas. E o que é interessante é que esses sistemas ainda são muito rudimentares, se a gente for analisar a capacidade deles de dar informação, né? Houve uma evolução mais recente desses chatbots usando a programação de processamento de linguagem natural, que permite uma interação maior com os humanos. Algumas empresas já estão utilizando. Por exemplo, você diz uma palavra e ele já reconhece, interpreta nessa palavra o que você quer fazer. Por exemplo, no seu cartão de crédito, você quer pagamento da fatura, ele vai te dar essa informação. Mas o Brasil avançou nessa área, as empresas estão usando mais. Há uma pesquisa de uma empresa chamada Panorama Mobile Time, que fez um ecossistema do desenvolvimento dos chatbots no Brasil. De 2016 a 2022, aumentou 47% o número.
Então, em 2022, nós tínhamos 317 mil chatbots criados no Brasil. Parece muito, mas o Brasil tem quase 19 milhões de empresas, né? Nem todas são empresas de prestação de serviço que precisam do chatbot, mas eles podem ser usados e devem ser usados não só para o atendimento ao cliente, ao consumidor, mas também para o uso interno das empresas, né? A inteligência artificial, ela usa o chatbot como um recurso, mas esse tipo de... O chatbot precisa também de outros recursos, como, por exemplo, a plataforma onde você vai rodar, o fluxo de conversação, que é justamente essa comunicação que você tem. E aí eu faço um alerta às empresas que não usem sistemas que são mal feitos ou incompletos. Eu tive experiência de empresas muito renomadas que têm um sistema de chatbot muito rudimentar. Uma experiência, por exemplo, que eu tive foi de perguntar num chatbot de uma empresa de diagnóstico médico qual era o procedimento recomendado para fazer de jejum, para fazer um exame de sangue básico. E o chatbot não conseguiu resolver, eu tive que ligar lá para perguntar. Então, há um espaço enorme para o mercado de desenvolvimento desses chatbots, sem precisar de grandes investimentos, que melhoram a interface aí com o cliente, né? E, assim, dentro desse conceito do que tem por trás da tecnologia, o que é uma tecnologia do GPT-3? Então, a tecnologia do GPT-3, ela foi criada pela empresa OpenAI, que é uma empresa nova que surgiu em 2018 e que ela usa o que é chamado de uma linguagem de autorregressiva, né? GPT é a sigla que vem de inglês de Generative Pre-training Transformer. Generative porque ela tem uma capacidade diferente dos outros chatbots de gerar um conteúdo, né? Pré-training porque ela precisa de muito treinamento. Esse GPT-3, por exemplo, foram 2 anos de treinamento para você chegar ao que nós conseguimos ver hoje aí com o ChatGPT. E Transformer é o nome da linguagem neural, que foi inclusive criada pelo Google. Essa linguagem neural foi criada em 2017 pelo Google para fazer traduções no Google Translator. Mas ela foi usada pela OpenAI justamente para poder adequar o algoritmo nessa tecnologia. O GPT-3, ele é uma base, na verdade, gigantesca de 45 terabytes de dados que contempla 7 mil livros, cerca de 7 mil livros, contempla dados de Wikipedia, dados de outros coletados na internet, como, por exemplo, WebText e outras bases de dados. Então, na verdade, o que é isso? É uma grande combinação de informação, e quando a gente lê que o GPT-3, por exemplo, tem 175 bilhões de parâmetros, o que são os parâmetros? Na verdade, o que esses sistemas fazem? Eles fazem a combinação de palavras que são próximas e que têm sentido uma junto com a outra, e cada uma dessas combinações forma um parâmetro. Por exemplo, se eu disser a minha cor preferida é o azul, então ele vai combinar a palavra cor com preferida, a palavra cor com o azul, e aí quando você faz uma pergunta para o sistema, ele vai analisar a sua pergunta e fazer uma correlação dessa pergunta com as respostas que ele tem na base de dados, e vai armazenar também a partir da pergunta que você faz, né? Então, isso é muito interessante, porque a gente fica encantado com as respostas que encontra nesses sistemas, mas eles são, alguns autores chamam esses sistemas de papagaio estocástico, porque ele, na verdade, é só um sistema que te dá respostas baseado nesses parâmetros, nessa combinação probabilística aí de informação, né? E, às vezes, dá algumas respostas erradas que depois a gente fica criticando, mas isso é tecnologia, não tem uma inteligência, na verdade, por trás que vai raciocinar sobre a sua pergunta, né? Por isso que você fizer uma pergunta absurda, ele pode te dar uma resposta também absurda, né? Sem dúvida. E olha, eu vou confessar uma coisa aí, teve um exemplo que você me deu, que você deu para a gente aí ao longo da tua explanação aí de uma questão anterior da inteligência artificial nesse mundo moderno, das ondas que acompanham isso. Você deu um exemplo dos carros assim mais sofisticados a nível de tecnologia, que eles conseguem detectar se o motorista está com sono, né? Daí uma coisa que me ocorreu na hora, e eu não quis te interromper, mas assim, será que a inteligência é tão grande dele se ele percebe se esse sono
é por cansaço físico ou é por causa da cachaça, entendeu? Então, sempre vai ter alguma coisa para evoluir mais um pouquinho dentro daquilo que já é possível fazer. Mas isso daí vai me trazer para uma outra questão, ainda ligado a essa parte do chat GPT, né? Porque é a bola da vez, é o sucesso do momento, né? Eu queria que você falasse, em primeiro lugar, um pouco das características que o chat GPT tem, tá? E aí a gente pode emendar com uma questão daquilo que você imagina que vai ser a evolução natural do GPT, tá? Então, vamos emendar essas duas questões aí para a gente explorar a tua visão. Então, depois de 2 anos aí de desenvolvimento da ferramenta GPT-3, a OpenAI criou essa ferramenta chamada ChatGPT, que é de domínio público, né? Qualquer pessoa pode entrar lá e se cadastrar. E eu escrevi sobre essas características num artigo e fui buscar um recurso da inteligência artificial que processa áudio a partir de um texto escrito para fazer uma demonstração. Eu uso um recurso de um aplicativo chamado Murphy.ai. E eu vou pedir ao Thomas para colocar aí um áudio que dura cerca de 1 minuto e meio, que vai dar, através da voz de algumas pessoas, essas características. Por favor, Thomas. A inteligência artificial retornou em 2023 às manchetes de tecnologia, pelo sucesso alcançado pelo aplicativo de geração de texto ChatGPT, da empresa OpenAI. Foi lançado em novembro de 2022, superou a marca de 1 milhão de usuários em apenas 5 dias. As impressionantes estatísticas do chatbot ChatGPT o qualificam como uma inovação disruptiva. Possui base de dados de informação com 175 bilhões de parâmetros, palavras e textos coletados de livros, de artigos na web e de sites como Wikipédia, e armazena 570 gigabytes de dados. Foi treinado em um conjunto de dados de texto de conversação de 700 gigabytes. Recebe consultas dos mais variados assuntos, em mais de 95 idiomas. Em dezembro de 2022, houve mais de 266 milhões de visitas ao seu site, de acordo com estimativa da empresa SimilarWeb. Superou a marca de 100 milhões de usuários mensais em janeiro de 2023. A Microsoft investiu 10 bilhões de dólares na OpenAI e irá integrar o ChatGPT na linha de produtos Office e no buscador Bing Chat. A OpenAI prevê que sua receita chegará a 200 milhões de dólares em 2023 e alcançará 1 bilhão de dólares em 2024, segundo fontes da Reuters. Então, eu Pois coloquei esse é. exemplo para mostrar justamente como a qualidade do áudio é boa. Só tem aí algumas engasgadas quando ele fala chat GPT, ou ela fala, né? Então, a qualidade do áudio é perfeita. Isso pode ser usado pelas empresas, por exemplo, para falar sobre seus produtos para os seus clientes no chatbot, ao invés de escrever textos, né? Às vezes tem pessoas que têm dificuldade visual, por exemplo. Então, hoje os recursos estão muito disponíveis. E uma outra aplicação que existe também é o contrário, você gravar uma reunião como esse webinar aqui e depois transcrever isso como uma ata de reunião usando a ferramenta. Ela pode, inclusive, identificar a voz de cada um dos participantes e colocar na ata. O fulano disse isso, o outro disse aquilo, né? São recursos fantásticos, né? E olha, só acompanhando essa tua colocação aí de exemplificar, me ocorreu que é muito parecido com isso que você falou, mas tem alguns sites que eles colocam as principais dúvidas ou principais perguntas que são feitas, né? Então, ao clicar uma situação desse tipo, você pode ter toda uma resposta através de voz, tá? Ao invés de ter textos mais longos, qualquer coisa assim, você tem uma explicação em voz. Então, olha, aí a criatividade humana ela é muito elástica e cabe a nós termos a percepção de como utilizar a tecnologia para a melhor solução para o nosso negócio. Mas é muito legal isso daí, né? E, assim, a nível de evolução do chat GPT, como que você enxerga isso daí? Ele falou em faturamento, né? Quer dizer, um faturamento que tem um salto absurdo, né? De 200 milhões para 1 bilhão, tá? Gostaria que todo o salário de todo mundo evoluísse da mesma forma, mas assim ainda não é a realidade, né,
da nossa inteligência, mas o fato é que tem uma evolução enorme em cima disso, e eu gostaria que você explorasse um pouco isso, falasse um pouquinho da tua visão sobre essa evolução. Então, a evolução foi tão grande e essa tecnologia se tornou tão disruptiva, né, como já considerada como a tecnologia de propósito geral aí do século XXI, como foi a eletricidade na segunda revolução industrial, a máquina a vapor na primeira revolução. Mas a própria OpenAI não tinha ideia desse poder, do que ela tinha, da ferramenta que ela criou, né? E eles hoje têm uma preocupação muito grande em colocar alguns limites, algumas recomendações, por exemplo, dizer, olha, o conteúdo é todo humano, né? Uma outra característica é os dados que estão lá no GPT-3 são dados de até 2021, até meados de 2021, não tem dados mais atualizados, né? E ele também coloca uma preocupação de que você está aceitando as regras de participação nesse sistema. Agora, para que ela comece a faturar, depois de dar esse docinho aí para todo mundo, e todo mundo está usando a versão 3.5, que é o ChatGPT, a OpenAI criou uma nova ferramenta que está baseada na nova versão, que estava prevista só para o ano que vem, que é o GPT-4, ela criou o ChatGPT Plus, que é pago, custa $20, né? E ela antecipou para esse ano o lançamento, porque houve tantas críticas quanto aos erros e aos vieses desse sistema, que o objetivo maior dessa versão, na verdade, é a melhora na qualidade das respostas, evitar respostas que possam ser desconexas ou até agressivas, como, por exemplo, como se fabrica uma bomba, coisas desse tipo, né? E hoje saiu uma notícia que a OpenAI está pagando algo como entre $220 mil para quem descobrir, para algum programador que descobrir algum bug no algoritmo. Não é descobrir um erro, um bug realmente que tem um algoritmo. Então, há essa preocupação, e se você entrar no site da OpenAI, ele vai dizer que o GPT-4 ele tem 82% de probabilidade menor de responder solicitações de conteúdo proibido e 40% de produzir respostas erradas. Então, há essa preocupação e também as outras empresas do setor têm essa preocupação, né? E o ChatGPT, ele está nadando de braçada sozinho nisso ou tem outros nadadores aí acompanhando em outras raias? Então, na verdade, a inteligência artificial é uma área que está sendo dominada pelas big techs. Essa é uma das preocupações que eu tenho, porque as empresas vêm comprando outras empresas. Só a Apple comprou dezenas de empresas de inteligência artificial. O Google, que é um grande player nesse mercado de tecnologia, ele deu um passo importante com um outro modelo de geração de IA generativa, que é o Lambda, um modelo de linguagem Lambda. Esse modelo ele foi lançado, mas depois logo ele foi recolhido, porque ele começou a apresentar problemas. A vantagem do Google no lançamento desse modelo é que ele é mais transparente, porque ele vai dizer de onde ele trouxe essa informação. É uma característica que o ChatGPT não te diz, qual é a fonte. Então, ele vai te dizer, olha, eu busquei essas informações na internet. E o Google hoje vive um dilema, porque qual é o impacto que uma ferramenta dessa vai ter sobre o carro-chefe? O Google domina mais de 80% do mercado de buscas, né? Sites de busca. As pessoas vão deixar de usar, então ele tem que encontrar a fórmula aí de não deixar de ter os investimentos que ele tem, os anúncios que ele tem para esse sistema. E houve um problema também no lançamento, que um dos pesquisadores do Google, uma pessoa chamada Blade Lemoine, ele teve aí uma epifania, e ele disse que o Lambda era um sistema que podia pensar e sentir, e como qualquer humano. Isso foi rechaçado pela empresa, porque não existe essa ciência, né, da inteligência artificial, mas gerou grande controvérsia essa história, né? Outra empresa que investiu, está ainda numa fase mais experimental, é a Meta, né? A Meta, o Facebook, né? O sistema dele chama-se Llama, que é o modelo de linguagem utilizado, e ele está prevendo um sistema que gaste menos recursos, que chega a 65 bilhões de parâmetros e possa gerar textos. Por enquanto, está restrito a uma comunidade. Então, esses grandes players, a Apple também está estudando muito isso, estão vendo como é que elas podem entrar nesse mercado, porque, de fato,
a OpenAI saiu na frente, a Microsoft investiu na OpenAI muito do treinamento de máquina, que é considerado um custo altíssimo, estimado aí em milhões de reais para você fazer esse treinamento. A Microsoft investiu e já está disponibilizando no Edge e outras das suas plataformas os sistemas da OpenAI. Então, os recursos que o ChatGPT 3 e 4 já vão estar disponíveis aí nessas plataformas. A Microsoft investiu 10 bilhões aí na OpenAI. Então, assim, uma pequena empresa, ela não tem muito campo, né, para competir com as grandes nessa inteligência general, generativa, que fala de tudo. Você pode perguntar qualquer coisa para o ChatGPT que ele vai te dar uma resposta, ou praticamente quase tudo, né? Muito legal. E agora eu vou voltar a fazer uma interação aí com nossos participantes, mas antes de fazer a pergunta da terceira pesquisa, eu gostaria de incentivar a continuidade da formatação de perguntas por parte dos participantes. Tem pessoas que já estão colocando as suas perguntas, mas hoje é o dia e a hora de tirar dúvidas com o Durval. Eu quero ver ele ficar vermelho e falar, não, isso eu não sei. Tá? Mas vamos lá, é um desafio para vocês. Tá? Só não vale fazer pergunta que não cabe, mas tudo bem. Tá? É isso daí. Agora, Thomas, vamos para a terceira pesquisa, por favor, em que a pergunta é: sua empresa tem uma visão clara do uso da inteligência artificial no futuro? Novamente, vem aí as opções e fiquem à vontade para assinalar aquilo que vocês consideram mais adequado dentro da visão de vocês, ou do momento de vocês. Então, dentro das respostas, começando novamente pela mais votada, 43% disseram que o uso integrado ao negócio existente. Então, já tem uma visão bem interessante em relação a isso. Aí, dois conjuntos, aí, dois grupos escolheram o uso pontual com 21%, e outros também com 21%, uso para ampliação de mercado, que também são visões adicionais a tudo aquilo que interessa a uma empresa. Ela pode começar com alguma coisa pontual e ela vai expandindo a sua visão até chegar num nível de maturidade de exploração da tecnologia mais amplo. E 14% dizem que não faz parte da estratégia de negócio. E aí, como conselheiro consultivo de empresas, eu vou dar um grande conselho para vocês. Se não faz parte da estratégia de negócios, mudem essa visão. Tem que fazer parte da estratégia de negócio, tá? Então, fica só uma recomendação, tá? Em cima disso. E, Durval, você citou em algum momento da inteligência artificial generativa. Eu queria só que você conceituasse um pouquinho isso daí e o que a gente pode esperar disso, porque isso daí me parece que foi um salto dentro da inteligência artificial. Na verdade, as empresas têm que ter dois olhares. Essa também é uma recomendação. É importante você estar buscando alinhar a estratégia do seu negócio, mas tem que ter dois olhares para o uso da IA generativa. O primeiro é como é que isso vai impactar o seu cliente. Você vai colocar um sistema desse tipo para atender o seu cliente? Qual é o perfil do seu cliente? Como ele vai reagir a isso? Obviamente depende do perfil. Se o perfil mais jovem, que está mais acostumado com esses sistemas, vai ser mais fácil. Se o seu negócio é um negócio mais tradicional, tem que tomar muito cuidado. Então, o comportamento do cliente, como o cliente vai receber esses sistemas, é muito importante. Inclusive, alguns especialistas dizem, melhor você começar olhando o lado interno. E no lado interno, muitos desses sistemas podem ser trabalhados primeiro com as equipes internas. Inclusive, esses sistemas podem ser usados, por exemplo, para responder dúvidas que os colaboradores da organização têm. Por exemplo, uma dúvida sobre algo de RH, sobre algum plano da empresa.
Em vez de estar toda hora consultando o gerente ou o RH, você pode colocar isso num chatbot para substituir essa interação. Agora, a grande questão que as empresas têm que olhar, do ponto de vista da aplicação da IA generativa e da IA em geral, é como é que a organização vai lidar com a substituição de funções. Porque se a gente for olhar a automação historicamente, ela sempre afetou o trabalho mais braçal. Nos anos 70, 80, o número de funcionários, por exemplo, que a indústria automobilística tinha no ABC era enorme. Hoje estão muito menores porque a automatização eliminou muitos empregos. Agora, a preocupação é a eliminação de empregos pode ocorrer no trabalho mais intelectual, no trabalho mais de analistas. Então, existem várias profissões e aí cada empresa tem que olhar para dentro de si e ver o que pode ser afetado, o que eu vou fazer com esses meus funcionários. Por exemplo, uma empresa de call center, ela pode substituir todos os postos de atendimento por robôs humanoides? Eu diria que hoje não, é uma loucura fazer isso. Mas a inteligência artificial pode vir a substituir, sim, e pode ser um aliado. Então, muitos especialistas dizem que você tem que olhar a inteligência artificial como um aliado para a tomada de decisão. Claro que atividades mais analíticas, repetitivas, como, por exemplo, analista financeiro, ou mesmo medicina diagnosticada, ou mesmo os motoristas de Uber, tal, são profissões que no futuro podem estar comprometidas, né? Mas o telemarketing, tradutor, se fala de professor, jornalistas, e a gente vê muitos dados alarmistas, na minha opinião. Até o Fórum Econômico Mundial, que é uma organização muito séria, ele prevê que 85 milhões de empregos podem desaparecer até 2025. Eu fico me perguntando de onde que vêm essas previsões e como elas vão se concretizar, porque há um outro lado também, que é a geração de novos empregos, né? Eu acho que dentro da nossa história da humanidade, todo processo evolutivo, ele derrubou oportunidades para algumas pessoas, mas também abriu portas para outras novas situações. E, assim, por trás disso, sempre teve aquela pessoa que estava mais preparado para isso daí, lutou mais por isso daí, e dessa vez também não vai ser diferente, tá? Talvez o funil seja um pouco mais estreito daqui para frente, mas, assim, o objetivo de lutar por coisas e batalhar para subir algum degrau de oportunidades, de conhecimento, é essencial na parte do ser humano, pelos desafios que a própria vida oferece, tá? Mas esse é um grande ponto a ser discutido, porque acho que as empresas elas têm uma responsabilidade em cima disso daí, e a própria estrutura governamental ela precisa criar as variações possíveis para trazer esse público um novo nível de conhecimento que seja útil para o país como um todo ou para as iniciativas empresariais, tá? Mas, enfim, isso daí é um outro webinar, mas tem muita coisa para ser discutida em cima disso daí. Agora, eu gostaria que você citasse alguns exemplos da aplicabilidade que tudo isso daí carrega, porque a gente viu, assim, exemplos pontuais que foram muito ricos, tá? E, de uma certa forma, a gente já vivenciou isso daí, ou já conhece com um nível de intimidade um pouco maior. Agora, dentro de segmentos de negócio, quer dizer, como que você enxerga essa situação? Então, esse é um ponto muito importante que as organizações devem olhar e ver o que existe disponível no mercado. Então, nós temos aplicações, principalmente da IA generativa, em várias áreas. Por exemplo, na indústria, para aumentar a eficiência, para você calcular, por exemplo, manutenção preventiva de máquinas, para fazer controle de qualidade de produtos, ou seja, todas as atividades que são mais repetitivas e que requer uma análise um pouco mais detalhada, a máquina pode fazer. No comércio, você tem, como eu já mencionei aqui, por exemplo, o chatbot, você pode gerar um chatbot para fazer recomendação de produto, fazer análise de indicadores, orientar os seus colaboradores para melhorar a sua performance, né? Uma área que também tem coisas novas, bastante interessante, é na agricultura. Na agricultura, você tem sistemas de inteligência artificial que permitem o gerenciamento de safras, permite formar um agricultor várias coisas de interesse, como, por exemplo, clima, como está o clima e qual deve ser, por exemplo, se a propriedade foi irrigada, a cultura foi irrigada,
aplicação de fertilizantes, aplicação de herbicidas para reduzir aí o impacto ambiental, fora informações de mercado, controle, inclusive o treinamento, né? Em geral, nessas atividades, requer muito treinamento de profissionais para lidar com a própria inteligência artificial, né? No mundo das finanças, já existem muitas ferramentas que se usam, por exemplo, para análise de crédito, para fazer previsões de mercado, monitoração de fraudes. E existem duas áreas que eu vejo muito importantes de aplicação da inteligência artificial. Uma é na educação, não só na educação corporativa, mas na educação em geral, para você, por exemplo, criar perfis de alunos e de direcionar treinamento, direcionar conteúdo para esses alunos. Isso é muito importante, por exemplo, no momento que o governo brasileiro está rediscutindo aí a grade curricular do ensino médio. Acho que a IA tem que estar aí, tem que estar analisado se alguém quiser trabalhar nessa área, nas profissões que vão surgir em função da inteligência artificial, né? Então, a educação tem um impacto muito grande. E tem muita gente dizendo, mas o aluno vai lá e faz o seu trabalho, faz o seu TCC, perguntando para o ChatGPT. Ótimo, professor, então o que tem que fazer? Pedir que aquele aluno faça uma crítica sobre o resultado, porque, como eu disse, nem sempre o resultado do ChatGPT é algo excepcional. Por exemplo, esses temas que eu estou respondendo aqui, eu fiz essa pergunta também para o ChatGPT, e ele me respondeu com coisas que são bem óbvias, e qualquer um pode raciocinar sobre isso, né? Então, assim, a educação ela vai ser revolucionada com o uso dessas ferramentas. E outra área muito importante é a saúde, principalmente no diagnóstico médico, no desenvolvimento de pesquisas de medicação, de vacinas, na parte administrativa de agenda de consultas, prescrições. Os enfermeiros não vão ser substituídos por máquinas, mas eles vão ser apoiados pelas máquinas. Inclusive, tem uma experiência interessante dos cuidadores que existem no Japão, que são alguns robôs cuidadores, que existem pesquisas que mostram que eles acabam atrapalhando, porque às vezes eles não têm essa habilidade de lidar com o idoso, né? Então, a área da saúde é uma área que vai ser muito afetada. O que eu recomendo, já que existem tantas aplicações, e que eu queria mostrar aqui para vocês, é uma matriz que foi desenvolvida por uma pessoa chamada Mark Sanders, que ele é de uma startup chamada Filtered.com, e que ele fez uma análise justamente respondendo essa pergunta, mas o que eu devo usar da inteligência artificial na minha organização? Então, ele fez uma matriz de análise de demanda e risco. Eu vou pedir para o Thomas projetar essa matriz, que sempre no visual aqui fica mais fácil para a gente ver. Então, aqui no eixo horizontal, ele coloca o risco, que pode ser baixo e alto, e no eixo vertical, a demanda. Demanda, tanto do ponto de vista do mercado, quanto dos usos que a empresa pode ter internamente. Então, por exemplo, algumas aplicações de baixo risco e baixa demanda, considerando que o risco baixo não deixa de ser risco, né? Mas você pode usar mais para atividade de diversão, produção criativa, geração de conteúdo de imagem, poemas, piadas, é uma aplicação mais pessoal. Mas existem algumas aplicações que têm alta demanda nas empresas, como, por exemplo, marketing, treinamento, edição de textos, revisão de código. O ChatGPT permite você, por exemplo, fazer uma edição de um código. Por que a demanda é alta aí? Porque existem hoje muitas necessidades das empresas terem isso muito rápido. Brainstorm de lançamento de um produto, fazer um design ou revisão de textos, tudo isso tem um risco baixo no resultado, né? Agora, existem algumas aplicações que a demanda pode ser baixa, como, por exemplo, opinião especializada, aconselhamento de nicho médico, por exemplo, e são de alto risco, porque aí se houver um erro numa opinião dessas, você tem um alto risco, ainda que a demanda é baixa. Agora, a atenção maior de qualquer organização tem que estar naquelas aplicações de alto risco e alta demanda, como, por exemplo, diagnóstico médico. Se uma máquina de IA comete um erro e, por exemplo, mata um paciente, né, de quem que é a responsabilidade? Aí entra nessa discussão, por isso o risco é muito alto. Ou produção de códigos. Houve, inclusive, uma experiência interessante, que acho que não fizeram essa análise dessa matriz, que foi da Samsung, o desenvolvimento de chips. Eles começaram a fazer perguntas ao ChatGPT para melhorar um código deles de produção de chips. E o ChatGPT, isso está informado lá pela OpenAI, ele absorve aquela informação. Então,
aquele código que foi passado para ele, ele absorveu e começou a usar essa informação para responder outras perguntas. Então, era uma informação interna confidencial que foi passado para todos os usuários. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Outra aplicação de risco é parecer jurídico, inteligência de negócios, regras de compliance, que entram em muitos aspectos subjetivos, né? Então, tudo isso, a minha recomendação é que cada empresa faça uma matriz parecida com essa e olhe quais são os recursos de inteligência artificial que já estão usando e classifique num desses 4 quadrantes. E veja qual é o impacto de se usar mais ou menos, ou de não usar, né, a partir de um problema que pode ocorrer. Então, essa matriz me pareceu muito interessante e serve para qualquer tamanho de organização. Sem sombra de dúvida. Me parece que é quase uma bússola aí, indicadora de intensidade de utilização, tá? E agora, só para a gente finalizar, tem 2 coisas que eu gostaria de abordar com você. A gente tem ouvido muito falar dos desafios éticos dessa questão, tá? Então, gostaria que você explorasse um pouco esse assunto e depois eu vou colocar um pouco de fogo nessa história toda. Eu vou pedir para o Thomas fazer uma pergunta para o chat GPT, tá? Vamos ver se esse chat é bom mesmo, tá? Mas vamos lá. Primeiro, vamos falar da ética, tá? Na verdade, a grande discussão que surgiu da IA generativa é porque ela, de alguma forma, é uma ameaça à identidade do ser humano. Hoje, você tem uma ferramenta que cria coisas, né? Apesar dele usar bases de dados e tal, ele cria poemas, ele cria na área das artes. Então, tudo isso gera uma discussão sobre responsabilidades. Uma delas é qual é o direito autoral? Quando um jornalista que publica um artigo que está lá no chat GPT, e ele usa aquela informação de quem é o dono daquela informação. Existe também a preocupação com os vieses, né? E esse é muito discutido porque muitos desses sistemas foram treinados por humanos, às vezes homens brancos, que acabam criando vieses machistas nas respostas que as ferramentas dão, né? Há uma outra muito preocupante, que é uma disseminação ainda maior das fake news. Eu não sei se todos viram aqui uma foto do Papa vestido com um jaquetão branco de astronauta, que pareceu tão real que muitos, inclusive jornalistas, acreditaram naquela informação e publicaram. Mas aquilo foi criado por uma ferramenta de geração de imagens, né? Também o Trump preso com algemas. Então, a fake news pode se tornar muito mais crível a partir dessas ferramentas, né? Existe uma preocupação ética, que inclusive eu faço parte da comissão de ética do IBGC, e nós estamos estudando esses impactos da inteligência artificial. Um deles que nós estamos dando muito foco para os conselhos de administração e para as empresas é sobre essa empregabilidade, que eu já citei, né, das profissões que podem ser substituídas. E aí a recomendação é sempre fazer um planejamento e olhar qual é o impacto que pode ter, porque muitos profissionais de algumas áreas estão preocupados com isso. Eu vou perder meu emprego amanhã, o que vai acontecer? Agora, existem outras profissões que estão surgindo, como design de IA, inclusive algumas que são curadores de conteúdo da IA que podem ser geradas. Eu acredito que muitos desses problemas podem ser resolvidos a partir do momento que as empresas começarem a olhar e ver o que ela pode tirar, né, de todas essas possíveis aplicações. Há uma preocupação, como eu já mencionei, que é o poder da IA na mão das Big Techs, essas empresas. Só para ter uma ideia, 200 empresas nos últimos 3 anos foram adquiridas pelas grandes, né, para poder fazer isso, né? E antes que alguém pergunte, aquela carta do Instituto Future of Life, que surgiu aí na semana passada, pedindo a interrupção dos treinamentos de algoritmos de IA. 3 meses, né? Ela é uma medida na prática inócua, porque muitos países não vão seguir isso e muitas empresas também vão continuar desenvolvendo seus sistemas, e ela tem o interesse também dos grandes em parar o desenvolvimento da OpenAI, que saiu na frente, né? Então, nessa corrida do ouro aí da inteligência artificial, é uma forma de parar. Mas ela leva a uma discussão importante, ética, que justamente é preciso discutir o assunto, é preciso dar luz, é preciso que os governos façam isso. Nós temos, por exemplo, o caso do
do Brasil, que foi feito um trabalho pelo Senado, com uma comissão de 18 juristas, que produziu um documento de 900 páginas para criar um marco legal da inteligência artificial. Isso não foi votado ainda. Então, precisa ser discutido e votado, porque a regulamentação é super necessária nesse momento, né? Sem Então, dúvida. Acho que é realmente é um vital, tema né? muito importante que está hoje na pauta aí de muitas empresas e governos. Muito bom. E, Tomás, você está com o chat GPT aberto ou não? Sim, estou. Será que ele vai ser capaz de responder uma pergunta que eu tenho para fazer para ele ou não? Vamos testar, né? Então, vamos lá. A pergunta é: recomendações para uma boa gestão nas empresas. Coloca isso no formato de pergunta. Que é o propósito do Hub da Gestão, tá? Então, agora o algoritmo está coletando essas informações e fazendo a correlação lá com a base Olha, de dados para ver o que gente, ele vai responder, isso né? é a vivo e a cores, tá? A gente está fazendo em real time. E ele já respondeu, né? Tá? Assim, o objetivo não é de discutir aí essas colocações aí, se você quiser fazer algum comentário, Durval, fique à vontade aí, mas assim, só para vocês verem a quantidade de informações em que cada um desses itens são pontos relevantes e importantes dentro da gestão, das boas práticas de gestão dentro de uma empresa, tá? E ele é modesto também, porque no final ele fala, essas são apenas algumas das recomendações, né? Mas, enfim, só para mostrar para vocês a rapidez de resposta que ele tem para as perguntas que a gente faz. Você gostaria de fazer algum comentário, Durval, antes de a gente começar a responder as perguntas aí dos participantes? O comentário que eu faço é que muitas das respostas dele são coisas que a gente já falou aqui ou até em outros webinars do Hub da Gestão, como, por exemplo, adotar tecnologias apropriadas, tomar decisão baseada em dados, que é hoje uma grande necessidade do momento, monitorar desempenho. Então, assim, o ChatGPT, ele consolida informações que parecem muito claras, mas não há algo assim, nada surpreendente, nada de novidade, porque ele não cria nada, ele simplesmente compila o que já existe aí, né? E olha, você citou uma coisa aí, eu não vou usar isso daí como propaganda do Hub da Gestão, mas é uma realidade. Para quem tem preocupações de gestão, a gente tem aí, com o webinar de hoje, 25 temas diferentes, que são todos importantes e que agregam muito valor na gestão de uma empresa. Então, quem tiver interesse de visitar, visite o nosso site, que é o www.hubdagestão.com.br, entre na aba de webinars e são os 25 webinars gravados aí que vocês podem incrementar o conhecimento de vocês através daquilo que a gente apresentou em momentos passados. Bom, pronto para as perguntas, Durval? Sim. Vamos lá. A gente já está meio estourado no tempo, Durval, então vou pedir assim uma sintetização aí dentro do possível, tá? Tem uma primeira pergunta, eu vou na ordem aí, uma pergunta da Silvana, que ela pergunta: devemos temer que a máquina supere o homem? Não, eu acho que não. Inclusive, tem uma frase de um jornalista inglês que eu acho muito interessante, que ele diz que o perigo de verdade não é o computador passar a pensar como homem, mas sim os humanos passarem a pensar como computadores, né? Então, essa capacidade do pensar, ela é nossa, né? Não vai ser substituída nunca pela máquina, né? Muito bom. Bom, continuar torcendo por isso daí para que se torne uma verdade absoluta, tá? Que senão a gente está meio ferradinho nessa brincadeira, tá? Mas vamos lá. A pergunta do Luiz Nascimento: qual a diferença entre chatbot e chat GPT? Na verdade, o ChatGPT é um tipo de chatbot de uma empresa, né? Os outros vão ser criados com outros nomes aí. Então, o chatbot é a marca, o ChatGPT é a marca da OpenAI, do produto, e a versão 4 do GPT-4 é o ChatGPT Plus. As outras empresas vão lançar com outros nomes, né? Inclusive, hoje houve um anúncio da Alibaba da China, lançou um sistema parecido com o nome em chinês, que eu não consigo pronunciar. Imagina.
Uma outra pergunta do Luiz, detectar sono gerou a dificuldade de reconhecer nos orientais que todos estavam dormindo? Valeu É, pela piadinha aí, mas foi muito boa, viu, Luiz? Valeu. aí entra o viés que ele não pode só treinar o sistema com pessoas latinas ou, enfim, ocidentais, né? Tem que também treinar com orientais para ter essa percepção. E, Luiz, a tua piadinha foi melhor do que a minha da cachaça, tá? Então, vamos lá. O Fernando Carvalho, ele pergunta, a inteligência artificial vai gerar a eliminação de empregos mais intensa que a revolução digital? Quais empregos estão mais ameaçados? Então, eu acho que há esse risco, né? E todo dia a gente vê algumas dessas previsões alarmantes, mas eu acho que o ser humano tem uma grande capacidade de se adaptar e buscar soluções. O Cao-Fu Lee fala isso no livro dele, ele chama de profissões inúteis, agora hoje eu vi um termo dinoprofissionais, né? Na verdade, o que tem que ser feito aí é buscar um equilíbrio, por isso eu falo da regulamentação como necessária, um equilíbrio e que a empresa, e principalmente os governos, têm que se preocupar é como treinar as pessoas para ocupar outras posições. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos ludistas, né, que foi naquele movimento que surgiu na primeira Revolução Industrial, na Inglaterra, que estavam destruindo as máquinas nos teares, as máquinas geradas pela máquina a vapor. Isso não resultou em nada, porque as pessoas acabaram indo para outras atividades de comércio, fazendo outras coisas. Então, eu confio na capacidade do ser humano de buscar essa adaptação. É claro que sempre quando vem uma revolução dessas, alguns empregos são imediatamente afetados, mas eu não vejo isso como o fim da espécie humana, até porque se não tiver humanos que trabalham e ganham dinheiro, quem que vai consumir? A máquina não come, ela só consome energia, né? Verdade. O Edivaldo Oliveira, ele faz uma pergunta também ligada a empregos. Quais empregos que deverão sumir com a aplicação da inteligência artificial? Eu acho que os mais ameaçados são aqueles relacionados à análise, por exemplo, o corretor de seguros, o que faz a recomendação financeira, são profissões que vêm bastante ameaçadas, porque elas trabalham com o quê? Com dados, com interpretação de dados. Então, essas profissões, mesmo, por exemplo, na medicina diagnóstica, né? Os profissionais médicos que fazem análise de diagnóstico de exame, hoje o ChatGPT já consegue fazer identificação de tumores com uma precisão muito maior do que um médico, né? Mas eu acho que o importante é buscar ver como essas profissionais, se eu tivesse nessa condição de profissional que pode ser ameaçado, o que eu posso agregar de valor ao meu conhecimento, à minha experiência, para não ser substituído pela máquina. Esse é o grande desafio para nós, enquanto pessoas profissionais, e também para as empresas, para não eliminar todos os seus postos de trabalho e criar grandes problemas sociais, né? Por isso eu vejo um link importante entre as ideias do ESG, principalmente na parte do S, com a inteligência artificial, né? Eu preciso ter essa preocupação social. E aí o Edivaldo, ele faz uma pergunta que isso daí também me interessa pessoalmente, tá? A inteligência artificial, ela pode substituir o conselheiro consultivo nas empresas? Então, na verdade, eu acho que a inteligência artificial deve ser um grande aliado de um conselheiro consultivo. Esse é um tema também que a gente debate no IBGC. Vai haver um conselheiro de inteligência artificial, porque quando você coloca a máquina, mas quem vai programar essa máquina? Quem vai dar os inputs para a máquina tomar decisões, né? Tem até uma história interessante de uma empresa de games da China que criou uma figura de um robô humanoide, de uma mulher, para ser o CEO da empresa. Foi anunciado em outubro do ano passado, e não encontrei mais nenhuma referência a como está a performance desse CEO, se os resultados da empresa melhoraram. É claro que isso foi um grande golpe de marketing, né, que a empresa utilizou. Mas o que o conselheiro consultivo tem que fazer? Tem que ver o que a inteligência artificial pode dar de informação para ele tomar a melhor decisão, né? Então, umas coisas que a inteligência artificial hoje faz é, por exemplo, gerar programas, né, gerar softwares e programas. Mas esses programas são perfeitos? Quem vai testar esses programas? E uma informação que pouco se divulga, e teve um artigo de 2020 que o MIT colocou, que são essas empresas que estão usando esse sistema de tradução e outros sistemas que a gente já utiliza,
estão usando profissionais freelancers de países da África, de alguns outros países do leste europeu para fazer treinamento. Então, eles estão gerando alguns empregos, ainda que podem ser criticados por não ser os empregos melhor remunerados, mas ela está usando humanos para fazer uma validação do trabalho da máquina. Isso é essencial para que sejam feitos, né? Por isso que custa tão caro fazer o training lá do GPT, né? O treinamento das máquinas. Por isso eu não acredito que vai haver um conselheiro consultivo na máquina. Ele pode ser mais uma opinião, mas a decisão tem que ser do humano, a decisão final tem que ser de humanos. Tem uma questão que foi levantada. A pergunta ela é colocação meio extensa. Depois eu falo até o nome da pessoa, mas que eu já passei do ponto aí do nome, tá? Mas assim, o nome é do Armando Barbieri. Então vamos lá. Durval, você mencionou que a base da inteligência artificial são os dados. Entendo que no meio empresarial o maior desafio é a criação da base de conhecimento, pois não basta apenas os dados, mas a relação entre eles, as semânticas, as regras, o agrupamento desses dados. Se nas empresas os processos às vezes não estão claros nem para o uso humano, que dirá para criar a base de conhecimento? Há alguma ferramenta ou método para facilitar a criação da base de conhecimento? Ou será um daqueles processos que irão consumir milhares de horas de consultores especializados? Bom, o Armando é um colega de faculdade, um engenheiro eletrônico como eu, e é muito boa a sua pergunta, Armando, porque eu acho que quando a gente fala da importância da inteligência artificial nas empresas, é que as empresas estejam preparadas para isso. Porque você vai adotar um sistema, mas quem programou, quais são as informações que você vai carregar lá, o que você coletou de informações. Então, a minha sugestão é que seja iniciado o processo vendo que dados você tem para alimentar. Uma tendência que eu vejo desses sistemas é que cada organização tem o seu próprio sistema de IA generativa para orientar os seus clientes sobre seus produtos, ou seja, algo muito customizado, né? Mas a empresa, para chegar nesse ponto de colocar todas essas informações disponíveis para os clientes, ela tem que trabalhar em processos. E aí que entra também a importância dos humanos, porque a máquina não vai desenhar processos. Quem desenha processos é quem tem a experiência da execução desses processos. Eu vejo que a inteligência artificial ela vem num trabalho muito mais cooperativo para tornar mais eficiente as empresas, né? E esse trabalho prévio ele é essencial para que as coisas funcionem bem. E, Durval, agora a última pergunta do Edson Mello. As profissões serão transformadas? Eu acho que sim, eu acho que essa transformação ela já existe, e hoje, se eu tivesse que dar um conselho para um jovem que vai buscar, fazendo teste vocacional para escolher sua profissão, olhe para essa área. Existem várias áreas, não só no campo das ciências exatas, mas também das ciências humanas, de criação que você pode usar. Uma crítica que se faz muito grande é, por exemplo, a IA está matando as artes, porque ela começa a gerar imagens e muitas coisas, conteúdos, vídeos. Mas tem artistas que estão usando esses recursos para melhorar a qualidade do seu trabalho, para interferir na qualidade do seu trabalho, né? Eu não sei se vocês já usaram o DALL-E, que é também da OpenAI, que é um sistema que gera imagens a partir de uma orientação que você dá para ele. Eu já fiz vários testes e ele dá várias imagens que você depois vai escolher. Então, a inteligência artificial tem que ser usada como um aliado e os profissionais têm que buscar o que ele pode se aprimorar, conhecer, estudar, para poder estar alinhado com essa nova empregabilidade aí do século XXI, que vai ser muito mais por um trabalho, não um trabalho talvez formal nas empresas, como a gente conhece hoje, mas um trabalho mais por projetos, mais freelancer. Muito bom. E com essa resposta, a gente encerra essa parte das perguntas. E agora eu gostaria que você fizesse as considerações finais daquilo que você enxerga dentro desse contexto todo. E gostaria que você, eu não sei se era para divulgar isso daí, mas eu combinei isso daí com o Thomas, falar um pouquinho do livro que está saindo, eu não sei se mais um mês, 2 meses ou 3 meses, mas já está em fase final, porque isso aí você me confidenciou, e eu acho fantástica assim, essa ideia de você gerar um livro
para repassar o conhecimento que você adquiriu na tua linha de tempo profissional. Parabéns aí, antes de mais nada, sobre isso daí. Eu gostaria de ouvir as tuas considerações finais. Bom, eu acho que o importante é que a gente saiba em cada organização como usar a inteligência artificial, né? Então, eu diria que, para o bem de todos, a gente tem que utilizar a inteligência artificial da forma mais inteligente possível, dentro do conceito da inteligência humana, né? E esse livro, que se chama Eu Mudei o Mundo, a tecnologia digital em análise, é um trabalho aí de quase um ano de pesquisa sobre as tecnologias. Eu faço no livro uma homenagem a todos os criadores da tecnologia, como Turing, por exemplo, que está no livro, contando a história das tecnologias. Eu comecei a escrever no momento que nem tinha o boom aí do chat GPT, tive que voltar ao livro para colocar um pouco mais de informação para fazer uma atualização. Então, o livro conta a história e de uma forma crítica, porque eu criei uma ficção para contar essa história, que é uma robô humanoide com uma inteligência super avançada, inclusive com sentimentos humanos, foi carregado nela a possibilidade de ter sentimentos humanos, e ela entra em crise existencial e vai procurar um analista, por isso que ela está em análise. Ela representa, ela é uma professora de tecnologia digital e fala sobre tudo isso. E aí, nessas sessões de análise, é feito um debate sobre todos os impactos, os positivos, os negativos, por exemplo, os impactos de radiofrequência, os impactos dos vícios em rede social, enfim, são muitos capítulos, impactos éticos, né? Algumas coisas que a gente falou aqui hoje. Então, eu procuro fazer uma análise crítica, sem ser panfletária ou partidária, mostrando o lado positivo e o lado negativo da inteligência artificial, né? E uso alguns recursos. Essa imagem que está aí é uma das possíveis imagens para a capa do livro, que foi feita pela inteligência artificial, né? Eu pedi a ela que criasse uma transformação aí do mundo através dos robôs, né? Então, esse é um trabalho que vem da minha experiência profissional e também das minhas outras atividades aí de consultoria, no qual eu procuro olhar o mundo com essa visão, mas chegando à conclusão de qual é o limite, até onde vai a tecnologia. E, obviamente, o meu personagem principal é um fruto da inteligência artificial que coloca em xeque a própria inteligência artificial, né? Eu espero lançá-lo aí no próximo mês. Maravilha. E espero que tenha muito sucesso, porque conteúdo eu tenho certeza que vai ser da melhor qualidade. Obrigado. E, assim, pessoal, eu gostaria, de antes de fazer as considerações finais, que vocês já preparassem o celular de vocês para capturar a imagem do QR Code e responder rapidinho aí a pesquisa. É uma coisa que vocês não vão levar mais do que 2 minutos. Agradeço demais a permanência de todos vocês até o final do webinar. Fico muito agradecido pela presença do Durval, que é uma pessoa que contribui muito com o Hub da Gestão, sempre trazendo matérias de altíssima qualidade, com experiência de exposição que ele tem, de vivência sobre os assuntos que ele trata. Então, Durval, muito obrigado por estar participando mais uma vez de um webinar do Hub da Gestão. O meu agradecimento para o Thomas também, que ele sempre está no momento certo, nos apoiando aí para que flua de uma forma adequada o nosso webinar, e principalmente a vocês, que sem vocês a gente não existiria, a gente não estaria fazendo aquilo que a gente mais quer fazer, que é trazer informações importantes para a gestão de negócios das pequenas e médias empresas. Muito obrigado pela participação mais uma vez e até o próximo webinar. A gente vai deixar ainda o QR Code aí por mais um minutinho ativo, para vocês continuarem capturando aí, e agradeço demais a resposta que vocês vão dar. Por quê? Porque a gente sempre analisa as respostas que vocês dão dentro dessa pesquisa de satisfação, procurando sempre melhorar aonde for necessário, onde for preciso, tá? Muito obrigado a todos. Durval, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, Thomas, pelo apoio, e a vocês, participantes, por tudo aquilo que vocês compartilharam e conviveram com a gente nessa noite que foi tão especial. Muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Obrigado. Até. Tchau, tchau.